Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema que está muito em pauta aí para a questão de redação, né, principalmente do Enem, que diz respeito à evasão escolar. Bom, primeiro a gente vai entender por que esse tema tem pauta e aí depois eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas sobre o que a gente pode escrever. Eu vou mostrar o meu projeto de texto e também eu vou mostrar a redação completa que eu fiz sobre esse tema para que vocês possam aí se inspirar. Então vamos lá. Bom, primeiramente, por que o tema evasão escolar está em pauta? Nós precisamos entender que neste ano de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele está completando 30 anos. Então, por esse motivo, os temas relacionados a crianças, a jovens e adolescentes, eles podem, de certa forma, serem solicitados em uma prova tão concorrida como o Enem. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo diz respeito à própria questão que a gente está vivendo, né? Essa questão pandêmica, essa questão cheia de altos e baixos, e aí por esse motivo muitos alunos evadiram das escolas, né, devido a um processo aí de próprio, vamos dizer, de própria precariedade da educação, né? Alunos que já não se importavam com o processo educacional viram na pandemia uma oportunidade para estarem fora da sala de aula e acabou que foi isso que aconteceu. E outros, é claro, por outros motivos, os quais nós vamos discorrer aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração ao pensar num tema, né, ao dar um tema sobre evasão escolar em pauta no Brasil, a minha palavra-chave é evasão escolar. Essa palavra-chave precisa aparecer durante o meu texto, tá? Beleza, qual é o meu posicionamento frente a esse tema? O meu posicionamento é que a evasão escolar ainda é um problema latente no Brasil. Ok? Então, essa é a minha tese e eu vou justificar isso por meio de argumentos e vou sustentar os meus argumentos por meio de repertório. Mas antes de a gente falar sobre isso, né, que existe um problema de evasão escolar e tal, é muito interessante a gente levar em consideração alguns aspectos, né? Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, umas aulas de telecurso que passavam, se eu não me engano, no canal Escola, ou era na Globo, não sei. Eu lembro que se chamava telecurso segundo grau, tinha o telecurso primeiro grau. As pessoas acordavam cedo para assistir isso, né? Hoje o canal, isso não existe mais, mas o canal TV Escola também, ele vem trazendo ali algumas ideias referentes à educação que também podem ajudar para quem, no caso, não tem acesso à rede de computadores, né? Uma outra coisa interessante diz respeito ao próprio mindset, né? Quando a gente está falando mindset, a gente está pensando em crenças que essas pessoas têm, né, que esses alunos têm. E se eles acreditam que a vida deles foi uma vida planejada para ser um fracasso, eles vão fazer esse mindset de fracasso e vão reverberar nesse caso que não vai destoar dessa ideia, né? Então, pensar que eu posso ser o contrário do que os meus pais foram, do que os meus antepassados foram, do que todo mundo pensou que eu fosse, vamos dizer assim, acaba sendo aí um mindset de sucesso. Então, para isso, inclusive, eu sugiro que vocês leiam esse livro aqui, que pode ser colocado como repertório no seu livro, né? Mindset, de Carol Dweck, né? Então, muito interessante a questão como a psicologia do sucesso, ela é aplicada também nessa questão de âmbito escolar. Uma outra coisa que corrobora para a questão aí da evasão escolar diz respeito ao imediatismo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos em época de pandemia, é difícil você ver um aluno que tem paciência
para assistir uma aula de 40 minutos na internet, no caso, que é o canal que a gente está utilizando para levar a educação às pessoas. Então, isso acaba prejudicando também, né? As pessoas, elas não têm paciência, os adolescentes não têm paciência, eles querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo que ele está assistindo essa aula aqui, ele está focado numa outra coisa no computador, ele está mandando mensagem para uma outra pessoa, ele está vendo um livro, ele está com a TV ligada. Então, são vários distratores que acabam sugando a atenção desse aluno e, consequentemente, ele não sabe onde ele deve focar, e aí isso vai provocar um desânimo total, corroborando com o processo de evasão escolar dessa figura. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, né, são os artigos, o artigo 6º da Constituição Federal, né, que todos têm direito à saúde, à educação e blá, blá, blá. E aí, dentro desse direito, a gente percebe que existe uma grande omissão governamental, que inclusive um dos argumentos que eu utilizaria para o caso de evasão escolar, como eu disse na minha tese lá atrás, ainda ser um problema latente no Brasil. E para ajudar, nós ainda temos o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que compete ao poder público, junto aos pais, zelar pela frequência à escola. Então, a gente percebe que na prática, na teoria, aliás, existem muitas coisas belas, muitos artigos belos. Olha, todo mundo tem direito à educação, olha, o poder público vai zelar pela sua frequência, mas na prática nós temos uma realidade muito diferente do que se existe na verdade. Nós temos também o slogan Pátria Educadora, que foi o slogan da campanha da Dilma Rousseff em 2016, né? Que de educação a gente ainda continua na lanterninha do PISA. O PISA, para quem não sabe, é um programa internacional sobre aspectos avaliativos que é feito junto, o Brasil faz com outros 70 países, e nós não saímos da lanterninha. Cada 3 anos é medida aí a proficiência dos alunos, e a gente sempre está lá entre os 10 últimos colocados, né? Então, o slogan Pátria Educadora não adiantou para muita coisa. Nós temos também, né, exemplos aí, repertórios bacanas, como Vidas Secas, Graciliano Ramos, Capitães de Areia, O Cortiço, que são livros que vão falar sobre problemas sociais, sobre a questão da seca, sobre a questão de meninos de rua, né, sobre a questão de desigualdade, que vão também corroborar com a questão da evasão escolar. Bom, e aí pensando nisso tudo, eu resolvi fazer aqui um apanhado, né, das ideias que eu traria para esse contexto de evasão escolar. E agora, lembrando, vamos montar o nosso projeto de texto, né? Então, para começar o meu parágrafo de introdução, eu traria aí Vidas Secas de Graciliano Ramos, ok? A minha tese, a evasão escolar ainda é um problema latente no Brasil. Por quê? Por conta de 2 ideias. Primeiro, por conta da omissão governamental, e em segundo lugar, por conta, como consequência dessa omissão, nós temos aí violência nas ruas, acesso a drogas ilícitas, trabalho infantil. Quer dizer, o aluno não está na escola, e se ele não está na escola, ele vai estar na rua, né? Então, seria uma consequência. O que vai sustentar a minha ideia da omissão governamental, eu vou colocar a questão do artigo 6º, do artigo 54, artigo 6º da Constituição, o artigo 54 do ECA, e eu vou falar um pouquinho também sobre essa precariedade na educação que eu disse, colocando aí os dados do PISA, do último PISA, que foi em 2018. Tá? Foi o último PISA que nós tivemos. E para sustentar a ideia da minha consequência, que é
trabalho infantil, violência nas ruas, acesso a drogas ilícitas, eu vou trazer aí nada melhor do que o filme Cidade de Deus, que mostra tudo isso que acontece com esses menores, tá? Então vamos lá para minha primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês a minha introdução, lembrando que eu vou começar com Vidas Secas, coloca a minha tese e os meus 2 argumentos. Então diz ali: o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Então, essa é a minha apresentação do tema. Agora vem a minha tese. Não distante da ficção, a desigualdade social muitas vezes acaba sendo associada à evasão escolar, que ainda é um problema latente no Brasil, como eu disse lá atrás. Por quê? Tais pressupostos giram em torno da omissão governamental, que traz como consequência a dura realidade de meninos e meninas desamparados nas ruas do país. Bacana, agora vamos aí então desenvolver essa questão, tá? Então, começando o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu digo: nesse cenário, convém ratificar que o descaso do governo frente à frequência escolar acaba sendo um grande impasse. Então, eu disse sobre a omissão do governo, né? Então, aí agora eu venho trazendo o meu repertório. Sob essa lógica, sabendo que as fiscalizações são precárias, tanto pais quanto alunos se omitem diante das responsabilidades, não dando créditos ao artigo 54 do ECA, que diz que compete ao poder público, junto aos pais, zelar pela frequência à escola. Soma-se a isso a precariedade da educação brasileira, que corrobora com o desinteresse do aluno e, evidentemente, com sua evasão. Agora a gente vai para o parágrafo de consequência. Como consequência, uma criança a menos na escola é um menino a mais na rua. Nesse ínterim, a vulnerabilidade social que o menor enfrenta acaba o levando para caminhos tortuosos, assim como é retratado no filme Cidade de Deus, em que adolescentes da periferia se envolvem cotidianamente com milícias, fazendo com que o poder e o dinheiro se tornassem bem mais atrativos que uma sala de aula. E aí a gente vai resolver esse problema, né? Diante disso, é mister que o governo se posicione como um órgão atuante por meio da contratação de efetivo que fiscalize a frequência escolar para que histórias tão trágicas como abordadas em Vidas Secas e Cidade de Deus sejam apenas mais um capítulo do que ficou para trás. Né? E esse foi um texto que eu fiz, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também todas as ideias contidas dentro de um tema sobre evasão escolar. E aí, se você quiser enviar um texto para nós, é só entrar lá no nosso site redaçãointeligente.com.br, que teremos o maior prazer em fazer com que o seu texto seja um sucesso e te ajudar nessa caminhada, ok? Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!